Nós vamos falar hoje de posições perceptivas. Esse é um conteúdo muito importante na vida do praticante, né? O aluno practitioner em PNL é o praticante. Então, e também na vida das pessoas, né? A gente lidar com essas posições perceptivas é a gente saber lidar com associar-se e dissociar-se. Estar associado emocionalmente e aprender a dissociar emocionalmente também nas dinâmicas. Então, quando a gente fala das posições perceptivas, nós vamos trabalhar com 4 posições. A primeira posição é a posição que nós chamamos então do protagonista, é o eu. Então ele está associado emocionalmente, né? E ele vive, né, uma dinâmica a nível intrapessoal, ou seja, ele vai estar sempre nessa dinâmica desse confronto emocional. Então essa posição do protagonista é uma posição bem adversa. Então, o praticante vai precisar começar a aprender a dissociação. O que isso quer dizer, né? Ele poder sair de uma posição e entrar em outra posição para poder olhar com outro mapa, né? Com outra crença, o mesmo confronto, o mesmo conflito. Então, a segunda posição, normalmente o protagonista ele está diretamente em confronto com, né, o espectador. Então, nessa dinâmica, os dois estão profundamente associados do ponto de vista emocional. A segunda posição do espectador, o que acontece? É o ele, né? Ele continua associado emocionalmente, ele já começa a estabelecer alguns traços, né, na empatia, e ele está na relação interpessoal. Então, esse sempre é o nosso dilema. Sempre que eu tenho qualquer confronto, conflito com o outro, eu estou nessas duas posições, de protagonista e de espectador. Como é que eu vou poder elucidar esses confrontos, esses conflitos, esses dilemas? É treinando, né? Sair dessa posição ou de protagonista ou de espectador e ir para uma terceira posição. A terceira posição é o observador. Aí eu tenho que estar dissociado emocionalmente. Isso é muito importante no nosso dia a dia. A gente aprender a dissociar ou a dar o passo para trás. Quando eu estou envolvido emocionalmente no confronto com o outro, para mim poder elaborar, eu preciso sair de uma dessas duas posições aí. Como é que eu saio? Indo para essa posição do observador, indo para a terceira posição. O observador está dissociado emocionalmente, ele pode então olhar, com esse olhar diferenciado, o dilema, né? Tanto do protagonista quanto do espectador. Então, olha bem. Esse conteúdo é muito importante para o iniciante, o praticante. Então, no dia a dia, vamos aprender a nos desassociar emocionalmente quando eu estou no conflito, no confronto, no embate com o outro. E para isso, uma das sugestões é dissociar mesmo, é sair daquela posição, é dar um passo para trás. E é olhar aquela situação com outros olhos. Então, é como se a gente pudesse, enquanto, né, espectador ali, diante do confronto com o protagonista, é como se eu pudesse sair daquela segunda posição, associado emocionalmente, e ir para a terceira posição. Olhar aquele protagonista, aquele provocador, aquele pessoa que está me desafiando, com outro olhar, né? Olhar desassociado emocionalmente. Então, essa terceira posição é muito importante no nosso dia a dia, para a gente administrar os nossos conflitos, os nossos confrontos emocionais, seja no aspecto pessoal, seja no aspecto relacional, seja no aspecto profissional. Em todas as situações, eu aprender a dar esse passo para trás, a sair dessa posição
principalmente, né, de espectador, onde o outro está me confrontando, e ir para uma posição onde eu fico desassociado do ponto de vista emocional, e aí eu posso refletir, aí eu posso analisar, aí eu posso decidir, aí eu não preciso reagir impulsivamente. Então, vamos lá. Primeira posição, adversa, né? É a posição do protagonista. Segunda posição, não é tão adversa, mas ainda existe, né, o vínculo emocional. Então, eu ainda estou no confronto. E aí, a saída é, em qualquer um dos casos, dissociar emocionalmente. Isso é muito importante no nosso dia a dia, para a gente administrar esses nossos conflitos. E começa comigo mesmo. Como assim? Eu tenho muitas vezes um cabo de guerra estabelecido aqui dentro. O lado consciente quer ir para um lado, o lado subconsciente, que é a nossa mente poderosíssima, né? A mente emocional, quer ir para outro. Estabelece essa tensão dos opostos, estabelece o cabo de guerra. Nós temos que aprender a negociar internamente conosco. E aí nós temos ainda uma quarta posição, é a posição sistêmica. Essa posição ela é fundamental porque, além de dissociado emocionalmente, eu estou então olhando a dinâmica no contexto mais amplo, no contexto sistêmico. Então esse é o nosso grande desafio quando a gente lida com as posições perceptivas. Associar, quando eu estou comemorando, quando eu estou celebrando, quando eu me associo com aquela emoção. Conquistei um posto, conquistei uma venda, então eu vou lá e comemoro, me associo emocionalmente. E quando eu precisar de recursos para não enfrentar o conflito, para não vivenciar o confronto, então eu vou exercer essa técnica aí de me dissociar usando esse exemplo das posições. Ok? Até a próxima. Obrigado.